Olá, muito bom dia! Aqui é o pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, São Paulo, trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos ao Salmo 96, um cântico novo para o Rei Eterno. Então vamos meditar no Salmo 96, um cântico novo para o Senhor, que nos inspira a viver em adoração e esperança. Salmo 96 nos convida a cantar ao Senhor um cântico novo, proclamando sua grandeza, majestade e poder sobre toda a criação. Nesse devocional, refletiremos sobre como esse salmo nos chama a viver em adoração, proclamar o Evangelho e esperar a vinda gloriosa do Senhor, que julgará o mundo com justiça. Então prepare o seu coração para ser renovado pela palavra e inspirado a viver em louvor contínuo ao Rei dos Reis. Assista até o final esse devocional, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e os comentários, coloque aí o que Deus falou com você nesse devocional. Vamos então para a leitura do Salmo 96. Pegue sua Bíblia, abra aí no Salmo 96, ou acesse o seu tablet, enfim, tenha acesso à palavra de Deus. Eu gostaria de ler junto com você, se possível, para você apreciar esse salmo bonito, maravilhoso. Salmo 96 diz o seguinte: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor a família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Que salmo bonito, né? Embora o autor não seja explicitamente identificado, o Salmo 96 contém os versículos centrais do cântico que Davi entoou ao trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E esta ligação com os eventos sobre o reinado de Davi sugere fortemente que ele seja o autor do Salmo, consolidando a adoração no templo e reafirmando a presença de Deus em Israel. O Salmo 96 fazia parte da coleção de cânticos de entronização do Senhor. É um convite à adoração universal, incluindo povos, nações e toda a criação. Nesse salmo também encontramos o aspecto messiânico, aponta para a vida do Senhor como juiz justo. Então, o Salmo 96 é um hino missionário que celebra a soberania e a glória de Deus, convidando todos os povos da terra a louvá-lo como Criador e Juiz Supremo, que deve ser temido e adorado. O Salmo estende um convite global para a adoração,
o que o torna único e é atribuído a Davi, especialmente considerando, como eu disse, as referências aos seus cânticos para a Arca da Aliança. E se a gente for pensar num esboço para esse salmo, a gente pode dividi-lo em 3 partes. A exaltação da grandeza de Deus, versículos 1 a 6, a apresentação da adoração devida a Ele, versículos 7 a 10, e o anúncio do seu julgamento e a celebração da criação, versículos 11 a 13. Como eu disse, esse salmo também é considerado um salmo missionário, sendo o único que contém uma ordem explícita para anunciar a glória de Deus entre as nações e os povos. Nos convida para essa adoração global. É um convite para toda adoração, para toda a criação adorar a Deus, o que o diferencia de outros salmos que se dirigem principalmente ao povo de Israel. Mas vamos adentrar nesse salmo e dividi-lo aqui em pequenos blocos para a gente apreciar melhor a mensagem, o conteúdo e trazer aplicações práticas para a nossa vida hoje. Então nós temos aqui a primeira divisão dos versículos 1 ao 3, que é um cântico novo para um Deus vivo. Veja o salmista chamando, convidando o povo a cantar um cântico novo para esse Deus que é vivo. Nós temos aqui a ideia de adorar com frescor e sinceridade e testemunhar as maravilhas do Senhor a todas as nações. Nos versículos 4 a 6, nós temos aqui o salmista mostrando que o Senhor é rei sobre toda a terra. E por isso, lá no primeiro bloco, tem esse convite para adorar. Por que nós devemos adorar a Deus? Porque Ele é o Senhor e porque Ele é rei sobre toda a terra. Temos então nesse bloco a supremacia de Deus sobre todos os deuses. Temos aqui a majestade de Deus que habita no seu santuário, o lugar onde o povo ia contemplar as maravilhas de Deus e adorá-lo, simbolizando a sua presença, a sua majestade. E dos versículos 7 a 10, nós temos aqui que toda a criação é chamada a adorar esse rei, esse Senhor que é sobre toda a terra. Veja aí, povos e nações são convidados a render glória. E a proclamação aqui, o Senhor reina. Ou seja, Ele é o Rei universal. Ele é o Rei de toda a terra. Não importa os reinos humanos, o reinado dele está acima de tudo e de todos. E nos versículos 11 a 13, o salmista retrata Deus como juiz que vem com justiça. Aí é o aspecto messiânico e missionário desse salmo. É a esperança no juízo justo e verdadeiro. E o Evangelho aponta para Cristo como Rei vindouro. Por isso que eu disse que esse salmo também é considerado um salmo messiânico e missionário. Quais são as aplicações práticas desse salmo, do Salmo 96, para as nossas vidas no dia de hoje? Primeiro é como cantar um cântico novo em meio às lutas da vida, em meio às dificuldades, às decepções que a gente presencia todo dia que está à nossa volta. Como podemos cantar esse cântico novo? Esse cântico novo é fruto, é resultado de um coração quebrantado, de um coração submisso ao Senhor, que entende que a despeito de tudo que está acontecendo, o Senhor reina como Rei eterno, como justo juiz, que é o Senhor de toda a criação e que merece todo louvor e toda adoração. Por isso esse convite para cantarmos, para salmodiá-lo, para louvarmos e adorá-lo, porque Ele merece. Esse salmo nos convida e nos desafia a viver em adoração constante, uma adoração diária. Esse salmo também nos desafia e nos convida a proclamar o Evangelho e que essa proclamação do Evangelho faz parte da adoração. Esse salmo também nos convida e nos desafia
a esperar com esperança a vinda de Cristo. Parece redundância, né? Esperar com esperança. Mas a esperança aqui dá a ideia de coisas novas, de coisas melhores. E aí o sentido de esperar é de aguardar. Aguarde com convicção, aguarde com perspectiva positiva a vinda do Senhor para reinar, né? Ele já reina, mas para tomar o reinado absoluto sem nenhuma perspectiva contrária a isso. Então, são essas lições práticas que o Salmo 96 nos traz. Então, eu convido você a fazer uma oração de entrega e louvor ao Senhor. Convido você também para não apenas curtir esse devocional e assistir, mas comentar, se inscrever e compartilhar. E como eu faço no final de todos os devocionais, eu quero orar por você aqui nesse devocional. Então, eu convido você a orar comigo. Ou então reserve um momento no dia de hoje e ore. Pegue o Salmo 96, faça aí os seus apontamentos, o que mais chamou a atenção, transforme ele numa oração. Como eu sempre digo, esses salmos foram experiências reais dos seus autores e que viraram poesia adicionada à melodia e momento de adoração no templo. Essas experiências eram cantadas no templo, nos momentos de celebração e de culto ao Senhor. E que a gente possa fazer isso também no nosso dia a dia. Vamos orar então? Pai querido, Pai bondoso, como é bom poder cantar a Ti. E como é bom saber que essa canção deve ser fruto do nosso relacionamento contigo, fruto de um coração agradecido, mesmo em meio a todas essas turbulências que vivemos e que enfrentamos. Pai, eu te peço agora encarecidamente, em nome de Jesus, pela vida desses teus servos que têm assistido esses devocionais diariamente, que têm investido um tempo para alimentar sua alma, seu coração e sua mente com a tua palavra através desses devocionais. Os abençoa grandemente, Senhor. Derrama bálsamo do teu Santo Espírito na vida de cada um deles, para que eles experimente a tua paz, para que eles tenham uma nova esperança, uma nova unção. Reaviva eles, Senhor. Traz um despertamento, traz avivamento. Entra com providência, supre cada uma das necessidades dos teus servos, Senhor. Traz também cura para a saúde, traz saúde, traz cura para as enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Traz libertação e livramento. Entra com providência defendendo a causa dos teus servos, aquelas causas que estão paradas na justiça. Ó Deus, faz com que isso seja revisto e os teus servos tenham boa notícia essa semana de ganho de causa, para que a fé deles venha a ser edificada e o teu nome venha a ser glorificado na vida deles. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez eu sou grato por sua vida, você que dispensa e que reserva esse tempo diário para participar desses devocionais, não apenas assistir, participar e deixar que a palavra de Deus faça transformação na sua vida, te edifique. Não esqueça de dar sua curtida, de fazer seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative os sininhos para receber as nossas notificações e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis, para que a cada dia mais e mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho, com esse devocional, com essas meditações e reflexões. Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia maravilhoso. E eu agradeço a Deus por sua vida, por sua participação diariamente nesses nossos momentos de meditação. Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso. Amém.